Você sente que sua alma está cansada, como se estivesse andando em círculos, que por mais que tente, algo sempre parece vazio dentro de você. Já se perguntou por que a paz que você tinha antes parece distante? Pode ser que você esteja se afastando de Deus e nem tenha percebido. O afastamento espiritual nem sempre acontece de forma escandalosa ou com pecados gritantes. Às vezes é silencioso. Vai acontecendo aos poucos no coração, na rotina, nos pensamentos, e quando você se dá conta, já não sente mais Deus do mesmo jeito. Hoje, vamos falar sobre 5 sinais espirituais que mostram que você está se afastando de Deus. E, atenção, não são sinais óbvios. São atitudes e sentimentos que parecem normais, mas que têm drenado sua fé e enfraquecido sua vida espiritual. Talvez você se identifique com mais de um deles. O primeiro sinal é a frieza na oração. Sabe quando orar já não traz mais aquele alívio? Quando você dobra os joelhos, mas as palavras não saem, ou saem vazias sem conexão. A frieza na oração é como um alarme silencioso da alma. Não é que você parou de orar completamente, mas ora por costume, sem entrega, sem quebrantamento, sem lágrimas. E isso vai criando um espaço entre você e o céu, um espaço que o inimigo aproveita para lançar pensamentos de desânimo, cansaço e dúvida. A oração é o fio direto com o trono de Deus. Quando esse fio enfraquece, o Espírito sente. E essa é a primeira rachadura no relacionamento com o Pai. O segundo sinal é o conformismo com o pecado. Você começa a aceitar pequenas coisas que antes te incomodavam. O que era errado passa a parecer normal. A consciência já não acusa como antes. Esse é um sinal sutil, mas profundo. Quando o pecado já não dói, é porque o Espírito Santo já não está sendo ouvido com tanta clareza. E isso é grave, porque a alma começa a se acostumar com o que entristece a Deus. Começa a justificar, a ignorar, a silenciar a voz da verdade. Esse conformismo não vem de uma vez. Vem com desculpas, todo mundo faz. Não é tão grave assim, Deus entende. Mas Deus não muda. E o que ele abomina continua sendo pecado, mesmo que o mundo aceite. Nos próximos sinais, você vai perceber como o afastamento espiritual vai além de atitudes externas. Ele toca a forma como você vê a vida, a fé e até como você enxerga o agir de Deus. Se algum desses sinais te descreve, não ignore. Talvez seja a hora de voltar, de se reconectar com o Pai, de renovar sua aliança. E se você está pronto para isso, continue comigo na próxima parte. Você já sentiu que está vivendo no automático? Indo à igreja, cantando os hinos, ouvindo a palavra, mas o coração está distante? Isso nos leva ao terceiro sinal espiritual de afastamento. A insensibilidade à presença de Deus. Sabe aquele momento no culto em que todos se quebrantam, sentem a glória, choram, mas você só observa sem reação? Não é porque Deus não está ali, é porque a sua alma pode estar endurecida. A presença de Deus não mudou. O que mudou foi a sensibilidade do seu espírito. E isso não acontece de uma vez. Vem com o acúmulo de distrações, mágoas guardadas, prioridades trocadas. O coração vai ficando ocupado demais para sentir. É como uma janela embaçada. O sol ainda brilha lá fora, mas você não consegue ver com clareza. A alma começa a viver de lembranças antigas da fé, de cultos passados, de experiências que ficaram no ontem. E o hoje se torna seco. O quarto sinal é a substituição do espiritual pelo religioso. Você ainda frequenta os cultos, mas não se envolve mais. Serve por hábito, por tradição, por costume. A Bíblia é lida apenas em versículos isolados. A oração vira formalidade. O louvor se torna só música. E o coração vai se acostumando a parecer crente, sem realmente estar em comunhão com o céu. Você até fala de Deus, mas já não sente Deus. Esse é um dos sinais mais perigosos porque ele engana. Faz a pessoa acreditar que está bem, só porque mantém uma aparência. Mas Deus não olha a aparência. Deus sonda o coração. Esses sinais, meu irmão, minha irmã, são como alertas do Espírito para te chamar de volta. Talvez você esteja vivendo todos eles, ou só um. Mas mesmo um só sinal já mostra que algo precisa ser restaurado. A boa notícia? Deus não te abandonou. Ele ainda está chamando você pelo nome. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Ele ainda está te buscando. E na próxima parte, eu vou te mostrar o quinto e último sinal. E logo depois, uma mensagem poderosa para sua alma, para te ajudar a voltar ao primeiro amor. E agora chegamos ao quinto sinal espiritual de que você pode estar se afastando de Deus. A ausência de temor. Não estou falando de medo. Estou falando de reverência.
O temor é o que faz a gente chorar ao ouvir uma pregação. É o que faz o coração tremer ao pensar em pecar. É o que faz você respeitar a santidade, guardar os olhos, a boca, os pensamentos. Quando o temor vai embora, a fé vira rotina. A adoração perde o peso. A palavra perde o impacto. A ausência de temor transforma a graça em algo barato. Faz o sacrifício de Jesus parecer comum. E quando isso acontece, o afastamento já não é mais só espiritual. É emocional, mental e até físico. A pessoa começa a evitar os lugares de comunhão, a se isolar, a evitar conversas sobre fé. O coração endurece e o Espírito Santo se entristece. Mas se você ouviu até aqui, eu quero te dizer algo. Ainda dá tempo. Ainda há chance, porque Deus é Pai. Ele não se cansa de esperar. Ele não se cansa de amar, mas Ele precisa de uma atitude sua. Ele precisa ver que você reconhece esses sinais e que quer mudar. Você não está sozinho. Muitos já passaram por isso, mas o que diferencia quem volta e quem se perde é a decisão. Deus está só esperando um passo. E é sobre isso que vamos falar agora, na última parte. Uma mensagem final para sua alma, uma oração para reacender sua chama, porque o seu lugar ainda está reservado. O Pai ainda te espera. Vamos juntos até o fim. Se você chegou até aqui, é porque Deus falou com você, e não foi por acaso. Nenhuma dessas palavras foi jogada ao vento. Tudo foi direcionado ao seu coração. Talvez você tenha se identificado com todos os sinais, talvez só com um. Mas a verdade é que se o Espírito tocou, é porque Ele quer restaurar algo dentro de você. Afastar-se de Deus não acontece de um dia para o outro, mas voltar sim. Voltar é um ato de fé, de humildade, de coragem. É olhar para o céu e dizer: Pai, eu me perdi, mas eu quero voltar. E agora, eu quero orar por você. Se puder, feche seus olhos. Se não puder, apenas ouça com o coração aberto. Senhor, eu oro por essa vida que está ouvindo essa mensagem, essa alma que reconheceu os sinais e deseja retornar à Tua presença. Espírito Santo, toca onde o homem não pode tocar. Restaura o que está quebrado. Reacende o fogo que apagou. Tira a frieza, o conformismo, a religiosidade, a insensibilidade e traz de volta o temor, a paixão, a fome por Ti. Não permita que essa vida se perca, Senhor. Segura pelas mãos e prova mais uma vez que o Teu amor ainda é o mesmo, que a porta ainda está aberta e que o Pai ainda está esperando. Se você fez essa oração com sinceridade, creia, algo já começou a mudar dentro de você. Mas não pare por aqui. Volte a orar, volte a ler a palavra, volte a congregar. Deus está só esperando você dar o primeiro passo. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também foi tocado. Talvez foi uma lembrança, uma dor, um arrependimento que ainda pesa. Ou talvez foi apenas a sensação de que, mesmo sem entender tudo, Deus falou com você de alguma forma. E sabe de uma coisa? Isso já é o começo de uma transformação. Às vezes o Espírito Santo fala no silêncio, num arrepio, num pensamento que não sai da nossa cabeça. E Ele está falando com você agora. Talvez você tenha se identificado com uma das atitudes que citamos, ou até com todas, e isso não é motivo de vergonha. Isso é motivo de despertar. O Evangelho não foi feito para os perfeitos, mas para os que reconhecem que precisam de direção. E se você está ouvindo isso, é porque Deus ainda está de braços abertos, chamando você de volta para Ele. Essa é a beleza da graça. Ela alcança até quem acha que não merece mais nada. O erro não define o seu final. O passado não te condena, se você se permite viver um novo começo. A fé não apaga a dor do ontem, mas ela te dá força para caminhar de cabeça erguida hoje. E sabe o que você precisa agora? Dar o primeiro passo. Um só, e Deus faz o resto. E antes de você sair desse vídeo, quero te fazer algumas perguntas sinceras. O que nessa mensagem mais tocou você? Qual dessas atitudes você sente que mais precisa mudar? O que você aprendeu hoje que pode te aproximar mais de Deus daqui para frente? Escreve aqui nos comentários. Me conta. Não deixa para depois. O que você escrever pode não só te ajudar a refletir, mas também tocar alguém que vai ler. Aqui somos uma comunidade. Gente simples, real, que luta todos os dias para caminhar mais perto de Deus. E o seu comentário pode ser o empurrão que alguém precisava. E se essa mensagem te ajudou de alguma forma, se ela acendeu algo dentro do seu coração, se inscreve aqui no canal agora mesmo. Isso não é só por números.
Isso é para que você continue recebendo palavras que te fortaleçam, que tragam paz, direção, fé. Ativa o sininho também, porque toda semana tem conteúdo assim, feito com oração, com propósito, para a gente crescer junto na caminhada com Deus. E se quiser compartilhar essa mensagem com alguém, faça isso. Pode ser que seja justamente o que essa pessoa está precisando ouvir hoje. Lembre-se, não é tarde demais. Enquanto há fôlego, há esperança. E você não está sozinho. Deus está com você. Sempre esteve.